Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de início de semana até a 13h. Você curte, comenta, compartilha a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp aqui com a gente, fazendo perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. É segunda-feira, não é, pessoal? Vamos iniciar mais uma semana com saúde, com empenho, com dedicação aqui para todas as nossas tarefas. E vamos colocar em campo os entrevistados de hoje, que vão debater e analisar os temas propostos do programa Gente que Fala. Dr. Celso Matsuda, subsecretário de Abastecimento e Segurança Alimentar do Estado de São Paulo, coordenador da Codeagro. Tudo bem, doutor Celso? Muito bem-vindo, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Tudo bem, bom dia, vamos lá. Também aqui com a gente, doutora Rosana Chiavassa, fundadora da ASAS, a Associação das Advogadas Acadêmicas e Estagiárias de Direito do Estado de São Paulo. Doutora Rosana, mais uma vez com a gente, obrigado pela presença sempre, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, um prazer estar com vocês. Também conosco o sociólogo Getúlio Hanashiro, doutor Hanashiro, ex-vereador aqui em São Paulo, ex-deputado estadual também, ex-secretário de Estado nas áreas de transporte e saúde. Tudo bem, doutor Hanashiro? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Obrigado, tudo bem? Um abraço a todos. Um bom programa. E aqui, ainda na nossa bancada, o doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado e especialista em direito do trabalho, sempre colaborando aqui com o programa Gente que Fala. Boa tarde, doutor Estácio. Boa tarde, Mauro. Quero cumprimentar também toda essa bancada maravilhosa, todo o time do Gente que Fala, dizer que sempre é um prazer quando sou convocado para falar aos seus ouvintes e telespectadores. Eu deixei aqui por último, de forma estratégica, foi proposital, o nosso grande amigo, o jornalista James Akel. Tudo bem, James? Como estão as coisas? Boa tarde, boa tarde. Passando um minuto já do meio-dia, boa tarde. E eu fiz questão de vir hoje no seu programa, porque hoje é uma data especial. Hoje, o Fausto Camunha comemora 80 anos. E só faz 80 anos quem vive 80 anos. E o Fausto viveu, na sua plenitude, os seus 80 anos. Um homem com uma capacidade de trabalho inacreditável, um homem que colocou este programa no ar em 2001, o ano das Torres Gêmeas, o homem que sempre se preocupa em ajudar as outras pessoas, mesmo quando ele não está em grandes situações favoráveis, mas ele está sempre preocupado em ajudar as outras pessoas. 98%, 99% dos jornalistas que eu conheço já teriam desistido. Este 1% é o Fausto Camunha, que mantém o Gente que Fala no ar há 23 anos. Fausto, que passou pelo Jornal Nacional como editor de São Paulo, que passou pela Rádio Bandeirantes como editor de jornalismo e diretor de jornalismo. Fausto, que tem uma atuação na área pública extraordinária, como secretário, um dos raros nomes que são uma unanimidade na área do jornalismo. Um dos raros nomes em que ninguém tem nada a falar contra. Isso é uma raridade. No jornalismo, isso é uma raridade. Então, eu não posso deixar de cumprimentar nosso querido Fausto Camunha, que eu conheci
em 1993 e tenho uma amizade por ele até hoje muito grande, tenho um carinho por ele até hoje muito grande, e eu sei do carinho que ele tem por mim, sei da comprovação desse carinho por mim, que já aconteceu em inúmeras oportunidades. Mas o tempo não fica na porta, mesmo tarde vai entrante. O tempo assim se comporta, tal qual vento galopante. Mas você, Fausto, ultrapassa tudo isso. Um beijo para você. James Akel, jornalista James Akel, visivelmente emocionado aqui, com os olhos marejados. Muito obrigado por essa participação aqui com a gente na abertura do Gente que Fala do dia 30 de janeiro de 2023, aniversário do nosso querido jornalista Fausto Camunha, diretor do programa Gente que Fala, como você destacou, colocou o programa no ar em 2001, já praticamente 23 anos no ar, e das pessoas perseverantes, das pessoas que estão sempre atrás do objetivo a ser conquistado, das metas a serem atingidas, e a gente vê isso no dia a dia no Fausto Camunha. Depois do que o James disse, dessa homenagem toda feita a ele, eu não tenho mais o que dizer, a não ser, Fausto, muita saúde para você nessa sua longa jornada, parabéns aí pela sua carreira, parabéns pelo que você conquistou profissionalmente, pelo que você conquistou pessoalmente. Muita saúde, siga aí na sua jornada junto com a gente, seja muito feliz aí na abertura dessa nova fase de 80 anos, já para 81, né, que começa agora. São os votos, são os desejos de todos nós aqui, da Zenilda Salvato, do Pedro Schiavon, da Andréa Risso, enfim, toda a sua equipe que está aqui diariamente batalhando para colocar o Gente que Fala no ar. James, muito obrigado pela sua participação. Forte abraço para você, a gente quer te rever em breve aqui, tá bom? Forte abraço. Pessoal, 12:06 agora, vamos ao primeiro tema deste Gente que Fala de hoje, dia 30 de janeiro de 2023. Olha, o ministro das Comunicações do governo Lula, o Juscelino Filho, direcionou 5 milhões de reais do orçamento secreto de 2020, quando era deputado pelo União Brasil, para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda no Maranhão. Segundo reportagem do Estadão, todo o percurso liga pessoas da intimidade do ministro. A pedido dele, os recursos foram para a cidade, que tem sua irmã como prefeita. E a empresa contratada pelo município para essa obra é de um amigo seu. E o seu engenheiro que assinou o parecer autorizando o valor orçado para a pavimentação foi indicado por seu grupo político. Doutor Hanashiro, eu começo com o senhor a respeito desse tema. Vamos só esclarecer aqui, o Juscelino Filho é atual ministro das Comunicações do governo Lula, só que toda rasura nesse sentido. Mas do ponto de vista ético, do ponto de vista moral e, sobretudo, do ponto de vista público, não é? Do interesse público, me parece que não é razoável você ter esse tipo de comportamento. Quer dizer, você provocar uma emenda, aprovar uma emenda que vai beneficiar, em primeiro lugar, a sua própria fazenda, depois dos seus amigos, dos seus familiares, terceiro, daquele mais próximo de si, não é? De modo que me parece que o parlamento teria que modificar esse sistema, não é? Mesmo que houve essa alteração recente, não me parece, do ponto de vista ético, do ponto de vista da saúde financeira pública, realmente relevante. Doutor Celso Matsuda, subsecretário Celso Matsuda, o seu olhar sobre esse nosso tema, o ex-ministro, o ex-deputado, o atual ministro Juscelino Filho, usou o orçamento secreto para beneficiar sua própria fazenda. O seu olhar, como destacou aqui o doutor Getúlio Hanashiro, talvez mais para a imoralidade do que para a ilegalidade a questão. Primeiro, eu queria cumprimentar o nosso Fausto Camunha pelo seu aniversário. Eu acho que é muito importante, conhecemos ele
há tanto tempo e ele sempre aí na crista da onda. Então, parabéns, sucesso, muita saúde. Agora, com esse assunto aí, eu sigo na linha do Getúlio. Realmente, essa vinculação, né, entre deputado, prefeito que é irmã, mais o empreiteiro que é amigo, mesmo que seja tudo legal, realmente desperta suspeitas, desperta uma série de considerações. Agora, eu acho que pior do que tudo isso, o que veio realmente agravar a situação, é esse tal do orçamento secreto, né? Eu acho que o orçamento secreto, a simples palavra orçamento secreto, contrariando até a própria Constituição, né? Os princípios, digamos assim, da administração pública, que é justamente a da transparência, da abertura. Então, de repente, o orçamento secreto, o que é? E toda a relutância que o Congresso teve aí em divulgar isso, a STF teve que intervir por diversas maneiras aí para que isso fosse divulgado. Então, eu acho que é um negócio que a gente só tem que continuar lamentando, mas eu acho que ainda bem que, pelo menos com relação a esse assunto de orçamento secreto, me parece que já foi para o beleléu, né? Então, eu acho que isso aí é muito importante. Doutora Rosana Chiavassa, o seu olhar sobre esse nosso tema. O seu microfone está fechado, pode abrir, por gentileza. O ministro, o então deputado federal Juscelino Filho, hoje ministro das Comunicações, direcionando aí todo este valor, 5 milhões do orçamento secreto, para a sua estrada de terra ali na sua fazenda. Eu acho que posturas como essa, vinda dos nossos parlamentares, ela tem séculos. E eu acho que o Brasil está cansado disso. Eu acho que está na hora dos parlamentares terem vergonha na cara e pararem de fazer isso. Eu até digo que hoje eu estou com um pé no agro e eu sei o drama que é estradas de terra em chuvas. Você não chega, trabalhador não vai trabalhar, tem prejuízo. Mas eu tenho certeza que se ele precisou pavimentar a estrada que vai até a fazenda dele, todos os outros agricultores, principalmente os familiares, também precisariam disso. Então, se ele fizesse isso para toda a cidade dele, ok, né? Mas qualquer privilégio vai contra as normas legais e morais. Doutor Estácio, seu olhar sobre esse nosso tema? Pois é, Mauro, eu vejo que estamos diante de uma baita coincidência, ou não, a coincidência em 5 milhões para fazenda, para amigos, empreiteiro conhecido, engenheiro, ou então estamos de acordo com aquele famoso jargão popular, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então, eu espero, como advogado trabalhista, que pelo menos, afora essa imoralidade, né, que tenha gerado muitos empregos e os trabalhadores tenham recebidos de acordo com a lei e sem acidente de trabalho. Essa é a minha visão desse tema inicial aí, Mauro. 12h15, pessoal, programa Gente que Fala no ar, edição de segunda-feira, estamos ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Olha, apenas 4 em cada 10 famílias brasileiras têm acesso pleno à alimentação, de acordo com o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no Brasil, publicado no ano passado. Segurança alimentar é a garantia de todas as dimensões que inibem a ocorrência da fome. Disponibilidade e acesso permanente de alimentos, pleno consumo sob o ponto de vista nutricional e sustentabilidade em processos produtivos. Ela também pode ser evidenciada pelo aumento da eficiência na produção agrícola e a redução do desperdício de alimentos, já que mais de 30% da produção mundial é desperdiçada entre a colheita e a venda no varejo. Subsecretário Celso Matsuda, sobre esse tema, que tem aí diversas facetas, é um problema social, é um problema econômico, aqui, como a gente destacou no final da nota, um problema logístico, aí tem a questão do desperdício no transporte, o desperdício até dentro de casa, muitas vezes, no manuseio dos alimentos. Como é que a gente vira essa mesa, literalmente, virar essa mesa para que ela tenha aí toda a situação aí favorável para resolver o problema de 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil? Eu posso colocar... Quem é? Oi, eu iria só apimentar a conversa.
de todos que lidam com alimentos, restaurantes, lanchonetes, padarias, e que poderiam doar, né, diariamente o que tem lá, e existe essa proibição legal se nada pode ser feito, né, porque não deixam doar com medo de que faça algum mal essa comida. Mas não é possível que 100% de todos os nossos restaurantes, padarias, mercadinhos irão doar produtos que tenham, que vão causar doença, né? Era só para pimentar a conversa. Vamos lá, então, doutor Matsuda, até para incluir esse elemento levantado pela doutora Rosana. Eu vou, de alguma forma, vou tocar nesse assunto que eu achei muito importante que a doutora Rosana acabou de tocar. Mas o que eu queria chamar a atenção é que nós estamos discutindo o problema, vamos chamar assim, da fome, né? Da fome no país, e cima somente de uma solução baseada em renda, a entrega de renda, Bolsa Família e coisas dessa sorte. Realmente isso é importante. Eu acho que se as famílias, digamos assim, não têm condições financeiras para adquirir alimentos, evidentemente nós temos que ajudar. Eu acho que essa é a premissa básica, principal. Ele tendo recurso, ele vai lá e compra o alimento necessário. Entretanto, nós não podemos esquecer que comprar alimento envolve uma série de situações ainda que antecedem a esse fato. A primeira é a própria produção de alimentos, né? A produção de alimentos. Há alimentos que nós vivemos na base do comércio, né? Da oferta e da procura. Então, há alimentos suficientes para serem oferecidos, digamos assim, a essa população carente ou a toda a população em geral. Nós estamos percebendo que existe uma mudança hoje. E esse é um assunto que tem que ser analisado. Existe uma mudança muito importante, porque nós estamos vivendo no auge, digamos assim, do agronegócio commodity, né? Ou seja, de exportação, praticamente reduzindo, digamos assim, a produção de alimentos de consumo rápido, de consumo útil, de consumo nutritivo, que são os produtos de hortifrutícolas, por exemplo, e afastando os agricultores familiares dessas áreas rurais onde se plantam, digamos assim, commodities, para a zona urbana. Então, tem que ocorrer um programa, tem que ter toda uma sequência de apoio à agricultura familiar, o desenvolvimento de um programa de agricultura urbana e periurbana, tal como ocorre com os outros alimentos, porque essa história de vanguarda, digamos assim, na área de exportação de alimentos não justifica que, de repente, internamente, nós possamos estar passando fome. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Temos que pensar no aspecto da produção. A outra envolve muito o custo desse alimento, né? Esse alimento, evidentemente, ela tem um custo, e esse custo aumenta em função de uma série de coisas. O Getúlio está aqui, o Getúlio é um especialista nisso, em termos de logística. Ele sabe muito bem que quantas vezes ele já viveu uma situação de que aumenta o combustível, aumenta o custo da alimentação, a dificuldade de buscar esses alimentos e a colocação. Então, existe esse aspecto da produção e colocar esse alimento junto a uma população que possa adquirir. E se uma população não tem recurso, não tem renda, ele não tem nem como adquirir em cima desse aumento de preço. É por isso que nós temos que levar alimentos a essa população que não tem essa possibilidade de adquirir. Aí a doutora Rosana falou, olha, puxa, mas talvez tenha esse alimento disponível, pelo menos na zona urbana. Tem aí uma série de restaurantes. Tá? Então, doutora Rosana, só para comentar com a senhora uma coisa muito importante. Existe já um trabalho que foi iniciado no ano passado, que é o estímulo para a criação do que a gente chama de banco de alimentos, né? Então, o que seria banco de alimentos? Banco de alimentos seria um local, evidentemente, sob o apoio de uma instituição ou apoio da própria organização governamental, em que cria esse banco de alimentos. Então, todos aqueles que possuem produtos, digamos assim, que estão estocados em datas que poderão vencer rapidamente, digamos assim, 30 dias de vencimento do prazo de validade desses alimentos, ou mesmo durante... Isso vale até para os alimentos que são feitos em restaurantes, a validade é pelo menos de um dia, né? Então, existe todo um programa de que, se esses alimentos forem entregues ao banco, ao que nós chamamos de banco dos alimentos,
eles têm até um incentivo, que é de não pagar os tributos, o ICMS, dessa transferência desse produto. Então, é um estímulo para que eles possam fazer isso. Já existe toda uma prerrogativa legal para ocorrer. O que não existe é vontade de criar banco de alimentos. O banco de alimentos precisa ser criado, né? O maior banco de alimentos que nós temos aqui em São Paulo é no SEASA, no CEAGESP, né? Onde, evidentemente, fica muito mais fácil buscar os alimentos que estão ali estocados na CEAGESP. Então, eles distribuem, digamos assim, esses alimentos que são recolhidos na CEAGESP, em prazo de vencimento, vamos chamar assim, em quantidade, eu diria, significativa na região, para as entidades e coisas dessa sorte. Então, nós temos que estimular. Existem meios para isso, nós temos que colaborar. Um banco de alimentos precisa ter uma configuração jurídica, precisa ter um estímulo, digamos assim, de toda a população. Agora, isso não funciona. Por quê? Porque, de repente, para o poder público, muitas vezes, isso não é importante. E muitas vezes, para as entidades, eles conhecem o processo, ou talvez não tenham recursos de ter um local para o recebimento desse tipo de mercadoria. Então, vai indo assim. Quer dizer, nós temos problemas, sim, da fome. Eu acho que é importante a gente destacar que existe uma diferença entre segurança alimentar e insegurança alimentar. Segurança alimentar é toda a previsão, planejamento, a garantia de que não vai faltar alimento, né? Sobre todos os aspectos. Aspecto da produção, aspecto da logística, aspecto da colocação desses produtos no mercado, até que chega mesmo ao consumidor e os próprios custos envolvidos em todo esse processo. E a insegurança alimentar. Insegurança alimentar, que é o receio da população em passar fome, né? Então, hoje, uma pesquisa que foi feita aí por uma instituição chamada Pensa, levantou-se que quase 60% da população tem receio de passar fome, quer dizer, da insegurança alimentar, né? Agora, efetivamente, quase que 33%, foi falado no início do programa, passam fome. E a fome tem suas várias nuances, eu acho, que é importante destacar. Não é somente a fome da quantidade de alimento, mas a fome da nutrição do alimento, da qualidade, da quantidade e da qualidade. Elas têm que estarem juntas, né? Nós estamos vendo aí o que está acontecendo aí com os índios de Yanomami. Lá o problema é duplo. Lá não tem nem alimentos, porque não consegue plantar, em função do que aconteceu ali, Okay. etc. Como também não tem nutrição, quer dizer, não existe nada. Então, morre de fome. Isso é realmente horrível. Bom, desculpe aí me prolongar nesse assunto. Doutora Rosana, para a sua avaliação, esse aspecto levantado pelo doutor Celso Matsuda sobre a diferença entre a segurança e a insegurança alimentar. A segurança é a garantia de que o alimento estará lá e a insegurança é o que a gente vê, essencialmente, o alimento está lá e as pessoas estão desempregadas, as pessoas ou estão empregadas e têm uma renda muito baixa e não têm tem a dificuldade no dia a dia na aquisição dos alimentos, até porque não é só alimento que as pessoas precisam comprar, ou seja, são dois conceitos completamente diferentes, esses dois aspectos e também a sua observação anterior sobre essa necessidade da doação de sobras limpas dos restaurantes e que pode ser feita por meio do banco de alimentos, como destacou o doutor Celso. Acho perfeito. Eu acho que o que ele falou está perfeito e é isso. Só falta vontade. A sua imagem está deitada, Rosana. Deita o seu... Muda a posição do... Isso, perfeito. É que agora ele está inclinado. Eu só acho que a fome é um bom mote político para eleições, seja de que nível for. Então, está na hora de alguém começar a fazer isso, né? Seja criando banco de dados, incentivando. Tem a questão da agricultura. Eu acho que o doutor Celso falou muito bem, é isso tudo, desde que alguém comece a fazer já alguma coisa. Agir, ação. Sim. Doutor Getúlio Hanashiro, seu olhar sobre o nosso tema. A explanação que o Celso fez foi realmente abrangente. Eu diria o seguinte, que a preocupação do país nos últimos anos, nas últimas décadas, sempre foi muito mais voltada ou dada prioridade à agricultura de uso intensivo do capital, o capitalismo no campo. Na verdade, a agricultura destinada à exportação de commodities, etc. Agora, e ficou essa coisa, quer dizer, o Brasil é um dos 4 maiores países produtores na agricultura, e, no entanto, nós temos quase metade da população
com problema de fome, não é? Você vê o seguinte, quer dizer, quais são os maiores produtores daquela coisa básica para a população, o hortifruti granjeiro? Não são os grandes fazendeiros, não são as grandes fazendas, são os pequenos e médios produtores. Esse sim que requer um olhar muito mais atento por parte do poder público. Ontem, por exemplo, eu estive em Registro, onde eu visitei 2 chazais em recuperação. Você sabe que o chá teve uma crise muito séria nesse país. O Brasil era um dos maiores exportadores de chá do mundo, né? Na década de 80 começou a decadência e inúmeras fábricas, inúmeros sítios foram abandonados, né? Porque o Brasil perdeu competitividade, teve o problema do Plano Real, teve o problema da equiparação do dólar, e aí nós ficamos realmente numa situação bastante difícil. 10 ou 15 anos depois, um grupo de pessoas começou a pensar na recuperação dos chazais, e que requer realmente atenção por parte do poder público, como todo pequeno e médio agricultor que fornece alimentação básica para a população. Agora, doutor Hanashiro, a gente precisa, evidentemente e urgentemente, sair do discurso, né? Quem tem fome tem pressa, matar a fome é urgente, e como virar essa mesa o mais rapidamente possível. É muita gente, 33 milhões de pessoas nessa condição. Pois é, então o Celso, inclusive, tocou, em certa medida, da questão dos Yanomami. Você vê o seguinte, quer dizer, há um setor que diz que, mas eles têm tanta terra, por que não plantam, né? Na verdade, é o seguinte, exatamente essa exploração do garimpo ilegal e uma série de outras circunstâncias levaram a que as terras que eles tivessem não fossem mais saudável para a produção agrícola e muito menos no caso da pesca. Agora, eu acho que o poder público hoje, no caso geral do país, tem que realmente focar no incentivo à produção de pequenos e médios produtores, que são esses que serão de fornecer os insumos para matar a fome da nossa população. Quer dizer, essa cesta básica, ou o mesmo Bolsa Família, todos esses esquemas humanitários e auxílio devem continuar, devem até aumentar, mas, evidentemente, você tem que cobrar um certo nível de obrigação por parte de quem recebe, coisa que foi a último governo, por exemplo, a apresentação de vacinação, apresentação de boletim escolar ou comprovação de que tem realmente crianças na escola, etc. Ou seja, não pode ser simplesmente doar, simplesmente dar. É preciso você ter um mecanismo de integração dessas famílias na sociedade. Mas, em primeiro lugar, eu concordo com você, você tem que matar a fome daquela população mais necessitada. 12:30 no programa Gente que Fala, uma parada breve, a gente vai para o intervalo, mensagem do nosso apoiador e, na sequência aqui, os próximos assuntos para análise e debate com os nossos entrevistados de hoje. Fica aí, a gente te aguarda. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança.
Estamos de volta, programa Gente que Fala no ar, pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, início de semana, segunda-feira. E antes do próximo tema, eu quero dizer para você que nos acompanha o seguinte: você que é empresário, executivo, representante de entidade, em qualquer área aqui do nosso mercado, venha ser parceiro do programa Gente que Fala. A gente está há 22 anos, quase 23 anos no ar, atingindo o público do mundo inteiro, afinal, como eu destaquei agora, tudo pela internet, pela UTV, também pelas redes sociais, a gente debatendo aqui todos os dias, ao vivo, do meio-dia a uma, os principais assuntos do dia, as questões importantes da política, da economia, do social, da cultura, da saúde, sempre com essa bancada aqui seleta, convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores. Venha aqui para essa parceria, faça como o Instituto Orbis de Pesquisa, como o Movimento do Ministério Público Democrático, também um dos nossos parceiros, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, o Escritório Nasser Rajab e Advogados Associados, são todos os nossos parceiros. Faça como eles, venha aqui para o nosso lado, entre em contato com a gente. O 5052-5555 é o telefone disponível aí para você conhecer todas as possibilidades desta parceria aqui com o programa Gente que Fala. Próximo assunto por aqui, faltando 28 minutos para 13h. Olha, após se reunir com representantes da Via Mobilidade, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decidiu manter o contrato de concessão das linhas 8, Diamante, e 9, Esmeralda. O Ministério Público havia recomendado que o governo estadual rompesse o contrato com a empresa diante dos constantes problemas apresentados, como batida e descarrilamentos de trens e até a morte de um funcionário eletrocutado. A Via Mobilidade completou 1 ano de operação nas duas linhas e, desde então, vem acumulando inúmeras reclamações dos usuários. Doutor Hanashiro, o senhor foi secretário dos transportes aqui do estado de São Paulo, o que está havendo nessa situação? 1 ano de Via Mobilidade, nem quando estava na mão do estado esses problemas não eram registrados. E um registro importante a fazer aqui: a Via Mobilidade, ela também está na linha 5 Lilás do metrô, que sai da Chácara Klabin, vai ali por Moema, Santo Amaro, até o Capão Redondo, e a gente não verifica na linha do metrô os problemas que são observados na 8 Diamante, na 9 Esmeralda da CPTM, especialmente na Esmeralda, né, que passa ali pelo Brooklyn, e que ali, naquela condição, ela tem até padrão de metrô, né? Na verdade, a linha 8, que vem de Itapevi, vai até a estação Júlio Prestes, são 20 estações, e a linha 9, que vai de Grajaú até Osasco. Até Bruno Covas, não é? Bruno Covas na Zona Sul, e vai até a Zona Oeste. Na verdade, são 20 estações também. Foram operadas antigamente, grande parte delas, pela CPTM, e eram, inclusive, antigos leitos, já bastante antiquíssimos, e que exigiam realmente modernização constante e manutenção permanente. O que acontece é que, nessa pressa em dar concessões ao setor privado, eu acho que principalmente a área do metrô e a área da CPTM, de planejamento e controle, realmente foram enfraquecidos ao longo desse tempo, com a mentalidade de que era preciso privatizar toda essa, ou diminuir a capacidade ou o tamanho dessas duas empresas. E hoje eu acho que o controle, a fiscalização é pouco rígida no sentido de observar permanentemente a questão da manutenção. Ferrovias, metrô, sistema de transporte, de um modo geral, se você não tiver um sistema de manutenção permanente, você vai ter sempre problemas ao longo da operação. Isso é válido em todos os sistemas de transporte. A manutenção tem que ser permanente. E agora, com o intuito de você buscar um certo equilíbrio entre custo e rentabilidade, você acaba prejudicando muitas vezes a manutenção preventiva, o que é
fundamental. Eu acho que o poder público, na minha opinião, tem que ser a inteligência do sistema, ou seja, tem que planejar, controlar e fiscalizar. Pode até privatizar toda a parte operacional, tem que ser mais rigorosa nessas concessões. E, havendo realmente incursões defeituosas ao longo do tempo, várias vezes, eu acho que você tem que rescindir imediatamente o contrato e ter alternativas que possam ser aplicadas imediatamente. Ou seja, ter uma espécie de plano PAESE para o sistema metroferroviário. Quer dizer, houve um problema, você tem um sistema alternativo. Isso me parece que falta em todo esse processo de concessão, de privatização do sistema. Ou seja, o poder público, que tem a competência de planejar, de controlar e de fiscalizar, acaba não tendo controle, acaba não tendo uma fiscalização adequada para esse processo de concessão e de privatização. Pois é, o Ministério Público havia recomendado que o governo do Estado rompesse o contrato com a Via Mobilidade, não foi assim o entendimento do governador Tarcísio de Freitas. De qualquer maneira, o que dá para pressupor a partir disso? Ele deve ter um plano de ação para poder dar uma correção nesses problemas. Exatamente. Eu acho que a decisão do governador foi em base ao que a mobilidade ofereceu ao governador. Porque eu acho que o governador sério, ou qualquer governante sério, competente, jamais aceitaria qualquer argumento. O argumento que deve ter sido sólido para ele recusar a indicação do Ministério Público no sentido de rescindir o contrato. Por outro lado, você rescindir o contrato, muitas vezes, é difícil exatamente pela falta dessa alternativa, não é? Que você não tem imediatamente. Você não pode deixar a população com carência de transporte. Por isso que eu digo, sempre que você fizer um processo de privatização ou processo de concessão privada, você tem que buscar alternativa imediata para, no caso de uma falência ou deficiência do sistema. Faltando 21 minutos para 13h agora, programa Gente que Fala no ar, pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Doutora Rosana, vamos falar aqui de um assunto que é bastante preocupante. Pessoas com pendências na justiça e que esperam receber alguma indenização estão sob a mira de falsos advogados. Por meio de carta ou mensagens, eles fazem cobranças ilícitas para uma suposta solução de casos. Para evitar cair nessa armadilha, é preciso estar atento ao funcionamento do golpe. Na maioria dos casos, os golpistas, os vigaristas, falsificam uma conta no WhatsApp com o nome do profissional responsável pelo caso e abordam a vítima, dizendo que é preciso custear documentos que estariam em falta. E aí enviam uma chave Pix para o pagamento. Que novidade é essa agora, hein, doutora Rosana? Este golpe? Então, faz um ano, crescente. Curiosamente, eles tiraram férias entre Natal e Réveillon, claro, né? Nenhum cliente recebeu nenhuma comunicação. Mas eles mandam mensagem sempre pelo WhatsApp, usando o logo do escritório, mandam mensagem dizendo que querem falar sobre o processo da pessoa, a pessoa retorna e, a partir daí, começam a cair no golpe, porque eles mandam um documento com timbrado do TJ pelo WhatsApp, falando o número do processo é real e falando que o processo terminou, que tem sido, dos meus clientes, 130 mil a receber, mas que para receber precisa pagar um imposto. E aí eles pedem de 4 a 21 mil reais. Infelizmente, 7 clientes do escritório, todos idosos, caíram nesse golpe. Ao todo, eles já ganharam, só de clientes daqui do escritório, 150 mil reais. E nós ficamos sabendo que outros escritórios de advocacia também estão sendo vítimas desse golpe. Ou seja, provavelmente, através do site do TJ, eles conseguem acesso ao processo. Como não são advogados, eles erram até no português.
E então um advogado lendo a mensagem já sabe que está errado aquilo. Mas o meu escritório tem muitos clientes idosos e, infelizmente, 7 caíram nesse golpe e dos 7 só um homem. Infelizmente, as mulheres idosas foram as que menos foram para o mercado, então é mais fácil enganar uma mulher do que um homem. O homem já tem uma sacada maior do que as mulheres idosas ainda hoje no mundo. Então, nós precisamos alertar a população. Se você pensar que só no estado de São Paulo nós temos 17 milhões de processos em andamento, no TJ, não estou nem falando da área criminal, que nós temos aqui o nosso colega. Você imagina a quantidade de vítimas que podem sofrer esse golpe. Pessoas que choram depois que caem no golpe. Os golpistas são muito profissionais, não é, doutora Rosana, a ponto de trazer o máximo possível de elementos ali para aquela história contada no WhatsApp, né? O timbre do TJ, enfim, a foto do advogado, para que realmente eles consigam ludibriar. E aí os idosos são as principais vítimas, porque não tem, né, a própria palavra que você usou aí, a sacada, né, para poder perceber, mesmo diante até de erros da língua portuguesa, perceber o problema, né, perceber o golpe. Então, como desconfiar? Como desconfiar? Tente falar com o advogado do seu caso, tente tirar. Como é que os clientes que não caíram no golpe ligaram e falaram comigo? A maioria dos meus clientes tem até o meu celular. Eu pedi para a OAB fazer uma campanha esclarecendo a população, eu pedi para o TJ fazer uma campanha esclarecendo a população. Isto não acontece. E que me perdoe a OAB, que me perdoe o TJ. É dever de todos prevenir esses golpes, né? Até porque esses golpes vão gerar inquéritos policiais, uma série de mais problemas para essas máquinas já tão saturadas. Então, assim, não acredite, esse tipo de questões, encerramento de processo, pagamento de processo, não faça pelo WhatsApp, principalmente se você não sabe com quem você está falando. Não acredite que é com a pessoa que está dizendo que é, né? Eu acho que tomar cuidado e os familiares desses idosos alertarem eles para não cair em golpes. Há informações, doutora Rosana, de golpistas pegos, presos, enfim, descobertos, ou eles simplesmente Nada. somem, absolutamente somem? Então, sumir não some, porque todo dia eu já não aguento mais, eu recebo ligação de clientes que estão recebendo essas mensagens do WhatsApp. O que falta é empenho, né? O que falta, acho que como são casos, entre aspas, pequenos, não interessam a quem de direito ir atrás. Enfim. Doutor Estácio, que é da área trabalhista, algum problema nesse sentido no seu escritório? Como é que está a sua preocupação em relação a este golpe? Olha, Mauro, antes disso, recebi 4, 5 WhatsApp aqui, não foi falsidade, foi da minha esposa, desesperada, falando: você deu parabéns para o querido Fausto? Falei, não, calma, ia deixar para o final, mas em atendimento, em homenagem ao Fausto, sempre saúde, meu querido, obrigado sempre pela oportunidade, generosidade, saúde sempre, felicidades. Porque sem as palavras de felicitações aí, isso é golpe, hein? Isso é golpe. Feito isso de forma merecida ao querido Fausto, vamos lá com a doutora Rosana aqui, quem eu conheci em Cotia, acho que ela não lembra, mas eu a conheci em Cotia, em plena campanha no mandato na OAB, né? E hoje é uma honra dividir a bancada aqui do Gente que Fala, para dizer que na área trabalhista também tem, mas tudo isso começou, né, doutora? Inclusive com precatórios. Muitos ligavam, mandavam WhatsApp, olha, tá para sair um dinheiro de precatório. Eu cheguei a pegar de uma cliente minha, ligar para o tal do escritório. Quando eu conversei com o falsário, né, o picareta do falsário advogado, me passando pelo cliente, eu fazendo um falso contra ele, falando que eu era o cliente, né? Aí o que aconteceu? Eu falei, mas tem que pagar custas, nem saiu ainda. Aí ele respondeu, não, para mim fazer o processo, eu já falei, opa. Aí pronto, falei, entregou. Já desliguei o telefone e falei, o colega lá, ó, esquece, para mim fazer o processo não dá. Então, tem que tomar cuidado. Protesto, cartório de protesto também, muitas intimações de pagar custas em razão de falsos protestos. Então, tá cheio de larápio
aí no mundo virtual. Temos que tomar cuidado. A notícia, a precaução é essa que a doutora falou realmente. Sempre desconfie, converse desliga o telefone, ligue para o seu advogado, converse com ele, se é que tem processo, né? Ou converse com um familiar. Nunca se deixe levar pela emoção ou ser pega de surpresa, porque esses picaretas trabalham com a surpresa, né? Então, é essa a dica que a gente dá aqui no seu programa. E é impressionante, né, doutor Estácio, a facilidade, né, como eles conseguem os dados, né, nos tribunais. Pode ser aqui, no seu caso aqui o TRT, ou até em Brasília, no TST, no caso da doutora Rosana, aqui no TJ, ou lá em Brasília, no Tribunal Superior, enfim. De acordo com o parecer da minha avó, com 92 anos de idade, ela fala, enquanto a gente trabalha, esses picaretas têm tempo para ficar pensando, estruturando, arquitetando golpes, né? Então, os caras trabalham com uma rede, também não é um golpista, os caras são em 50. Então, enquanto a gente está dormindo, enquanto a gente está trabalhando, os caras estão pensando em dar o golpe. Vamos para um outro tema aqui, doutor Estácio, aqui em relação à sua área, que diz o seguinte: nos últimos dias, o empreendedorismo brasileiro foi tomado por grande preocupação com a notícia da possibilidade de proibição da demissão sem justa causa no país. A polêmica foi reavivada pelo julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade de 25 anos atrás, sobre uma medida do então presidente Fernando Henrique Cardoso, sem o aval do Congresso Nacional. A partir dela, o empregador pode dispensar seu empregado, mas é necessário uma justificativa de ordem econômica ou comportamental, ou ainda situações pontuais, como a extinção da profissão. Isso acabaria com a demissão sem justa causa? Todo mundo seria demitido por justa causa? Aí ninguém tem mais direito a nada? É isso? Pois é, Mauro. Pois é. Os ouvintes, você sabe que eu advogo para o trabalhador, para os reclamantes, tá certo? Agora, tem um fato histórico dessa história da demissão somente motivada, né? Isso eu lembro do meu tio, empresário na Venezuela, em 1990, quando então Hugo Chávez, Hugo Chávez ganhou as eleições lá na Venezuela, e uma de tantas outras leis sociais na área trabalhista, ele impôs a demissão só por justa causa para o trabalhador venezuelano. O que eu posso dizer a você? Meu tio tinha uma empresa lá com mais de 150 funcionários, trabalhava tanto para a indústria automobilística como de eletrodomésticos, e em 5, 6, 7, 8 anos a empresa fechou. Muito bem. Não só por isso, mas isso foi a ponta do iceberg. É uma medida realmente que impacta o empresário, todo empresariado, comerciante. Isso é um absurdo. Por quê? Para você demitir, Mauro, um funcionário, se não for pela justa causa, né, a indenização para esse funcionário é enorme. Por exemplo, lá na lei venezuelana, era enorme. Você demitindo 10 funcionários, quebraria a sua empresa. Se o funcionário tivesse 1 ano de casa, a indenização é mais do que 10 anos. Então, é uma medida que assusta o empresariado. Eu também não acredito que o Supremo vá avalizar essa chamada demissão somente por justa causa. Eu acho que isso daí é muito impactante. Eu acho que a CLT vai prevalecer. Ou seja, justa causa tem tanto para o patrão como para o empregado, mas é taxativo. As situações são taxativas. Essa discussão, eu acho que foge da realidade do Brasil e, quiçá, do mundo. Não vai pegar. Confio, tenho certeza que não vai pegar. Eu acho que é uma forma de inviabilizar negócios no Brasil. Doutor Estácio, uma medida como essa valendo, aprovada, claro que ela evitaria uma demissão por qualquer motivo, enfim, então isso seguraria os empregos, evidentemente seguraria os empregos, porque o empresário não poderia mandar embora à torto ou direito, como muitas vezes acontece, mas também prejudicaria o trabalhador, porque uma vez demitido por justa causa, ele não teria os seus direitos, e teria que ser arrumada uma justa causa para ele, porque por sem justa causa essa demissão não aconteceria. Exatamente. Na atual legislação, a justa causa é a pena máxima para o trabalhador. Ele recebe apenas o saldo de salário e, se tiver, as férias vencidas.
nada mais, muito menos movimentar o fundo de garantia e tampouco o seguro-desemprego. O que acontece, Mauro? É um desestímulo total. Inclusive, não pega bem para o funcionário, porque ele sabe que isso vai inviabilizar, isso vai diminuir a chance da nova contratação. O que nós temos que ter, Mauro, é mais salários, melhores salários, menos impostos para as empresas. É isso que faz a máquina rodar. Medidas sociais, essas daí, esquerdistas, medidas populescas, não adianta. Tem que ter melhor salário e a empresa tem que pagar menos imposto e produzir. Isso sim faz a economia rodar. Qual é a previsão para a votação dessa ADI no Supremo? Olha, essa daqui eu não vi ainda a data marcada. O que eu vi foi aquela do Fundo de Garantia que está para abril agora, né? Essa daqui confesso que eu não vi, mas eu acredito que já está há muito tempo, né? Década, né? Lá o processo parado, esperando a votação, o julgamento. Acredito eu que ainda nesse primeiro semestre. Já que você tocou no assunto, não estava aqui na nossa pauta, então vamos até orientar aqui o nosso ouvinte, quem está acompanhando a gente. 24 de abril é a data da votação no Supremo Tribunal Federal sobre o caso da correção do FGTS. Se nada mudar, será julgado lá em Brasília esse caso, que é muito importante para o trabalhador que tem as contas vinculadas na Caixa, Fundo de Garantia, e para a Caixa Econômica Federal, para saber o quanto ela vai gastar. Agora, a culpa não é do trabalhador, né, Mauro? A correção monetária, que é quase zero, o índice da TR, que já foi extinta, continuar corrigindo o dinheiro do Fundo de Garantia, é absurdo. Então, são 3% de juros ao ano, que já é muito pouco. E ainda, utilizando a TR extinta, que não dá 0,5% de correção, não tem como. A gente não tem culpa, a Caixa vai ter que pagar. Agora, eu quero acreditar que o Supremo julgue favorável ao trabalhador, que julgue no sentido de desconsiderar a TR e fixar um índice de correção que reflita realmente vamos dizer, a perda da correção monetária pelo dinheiro ficar parado lá na conta na Caixa. E você acha que agora vai, porque outras datas já surgiram, essas datas foram adiadas, essa data pode ser adiada novamente, e se não for, o que acontece lá no Supremo? Um determinado ministro pode pedir vista significa ter mais tempo para estudar o processo e empurrar mais ainda, afinal de contas, tem um jogo de empurra aí, a Caixa não quer pagar, são 500 bilhões de reais em jogo, não é isso? Exatamente, Mauro. É uma decisão política / financeira. Como eu disse, né? O trabalhador que ganha o seu fundo de garantia, o seu 8% do salário por mês, não tem nada a ver com isso. O que ele tem a ver é que ele perde. A conta que está lá, o dinheiro que está no fundo de garantia, em janeiro é em dezembro é outro. O que ele comprava com esse dinheiro em janeiro, ele não vai comprar em dezembro, certamente. O quilo de feijão que ele compra em janeiro com o fundo, vai comprar lá 300 gramas lá no final do ano. Então, esse é um problema que a Caixa vai ter que resolver com o julgamento, claro, do Supremo, vai ter que se reorganizar, se reinventar financeiramente, para que seja feito um pagamento justo com relação à correção monetária, que represente realmente a reposição da inflação, a reposição da perda do dinheiro do Fundo de Garantia. Perguntas da nossa audiência por aqui, faltando 5 minutos para 1h da tarde, eu vou pedir brevidade a todos para a gente conseguir cumprir aqui com todas elas. Doutor Getúlio, Luiz Carlos Oliveira no Facebook pergunta qual é o futuro da interminável obra do monotrilho. Ele deve estar falando da linha ali 17, né, da Roberto Marinho, que vai ali para a Marginal, né, na região do Morumbi, deve ser isso. Olha, eu acho que essa pergunta tem que ser feita agora ao secretário e ao governador, porque, na verdade, depende de uma decisão política, mesmo que a coisa possa estar em uma pendência judicial, tem que ser... Você viu esse cálculo, né? O poder público tem que, com a vontade, se for necessário, dialogar com o poder judiciário e encontrar uma solução, porque não é plausível que uma obra dessa dure quase 20 anos.
Essa linha do monotrilho é a 17 mesmo, ali, da Roberto Marinho e da Marginal do Pinheiros, ali na região do Shopping Morumbi, era para ficar pronta, se não me engano, na Copa de 2014, né? Exatamente. É uma linha extremamente curta, tá certo? Vai até o aeroporto, né? Vai até o aeroporto. No entanto, quer dizer, está demorando todo esse tempo e não há previsão de quando vai terminar. Então, é preciso realmente pressionar a secretaria, o governador, que eles encontrem uma solução o mais rapidamente possível, porque não é possível ter o governador e ainda estiver aí. Doutor Celso Matsuda, a Olivia Andrade está no YouTube, ela quer saber do senhor o que é exatamente o agroturismo, palavra que tem ganhado espaço nos guias turísticos atuais. Existem 2 termos aí que são utilizados ultimamente. Um é o turismo rural, né? É o fato de você visitar um determinado local onde você vai encontrar, digamos assim, tudo aquilo que é expoente em termos rural. É a plantação, é a cultura, é a fazenda e os produtos que são fabricados naquela região. E isso já existe muito. Então, em festas que se realizam, tipo festa da uva, festa do vinho, coisa só. E o agro-rural é quando você promove agroturismo, melhor, é quando você promove visitas à fazenda, né? À fazenda. E isso está ocorrendo muito agora, principalmente para as crianças. Outro dia aí tive a oportunidade de assistir visitas que estão sendo programadas a fazendas, onde as crianças têm a oportunidade não só dos adultos de conhecerem como é que funciona uma fazenda, mas as crianças de conhecerem, terem contato com animais, né? Então, crianças que nunca viram galinha, que nunca viram bois, coisas dessa ordem, estão tendo essa oportunidade. O agroturismo e o turismo rural estão em franco desenvolvimento e tornou-se quase que existe já todo um trabalho empenhado, conjunto, entre a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Turismo, para a gente promover isso muito mais intensidade. E você sabe que todos esses envolvimentos aí promovem a cultura, né? Promovem a cultura do meio ambiente, a cultura... Sim. Doutora Rosana, a Daniela Neves no Instagram quer saber o seguinte, a sua opinião sobre a declaração conjunta das ministras da Saúde do Brasil e da Argentina, que traz como ações prioritárias a promoção da igualdade e equidade de gênero e o acesso aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Eu acho que... me perdoe, Daniela, mas assim, é tanta chuva no molhado, né? Claro que a gente tem que parabenizar a declaração feita, mas tem que sair do papel, é tão simples, né? Se isso já tivesse saído do papel anos e anos, e é curioso, rapidinho, hoje em dia você só vê filmes das questões de gênero. Então, assim, o assunto é mais do que pautado, cansativo até já, para quem está nisso há mais de 30 anos. Então, parabenizamos a manifestação e rogamos que venha para a prática. Seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, obrigado, Jaime, aqui mais uma vez com a gente. Estácio, ele quer saber quais são os efetivos direitos trabalhistas daqueles que trabalham em home office e os direitos dos mototaxistas também. Bom, rapidamente, não tem na lei. A lei prevê o trabalho home office, que na verdade é o teletrabalho, né? Mas tudo isso fica, viu, Jaime? Tudo isso fica melhor no acordo coletivo ou na convenção coletiva. Lá vai dizer sobre benefícios, sobre questão de segurança no trabalho. Então, você tem que ficar atento aí no seu sindicato, com o acordo coletivo ou na convenção coletiva. Pessoal, 1h em ponto, vamos colocar um ponto final aqui nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, segunda-feira. Um agradecimento a todos vocês que estiveram com a gente nessa jornada. Dr. Celso Matsuda, subsecretário de Abastecimento e Segurança Alimentar do Estado de São Paulo, coordenador da Codeagro, a doutora Rosana Chiavassa, advogada, fundadora da Associação das Advogadas Acadêmicas e Estagiárias de Direito do Estado de São Paulo, Dr. Getúlio Hanashiro, sociólogo, ex-vereador paulistano, ex-deputado estadual, ex-secretário de Estado aqui também nas áreas de transportes e saúde, e o Dr. Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado especialista em Direito do Trabalho. Muito obrigado pela